Deus é bom. Obrigada, grupo de louvor. Podem sentar. Aleluia. Você está feliz por estar aqui hoje, amado? Vixe, está feliz não. Você está feliz por estar aqui hoje? Amém. Eu estou muito feliz que você está aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa, como o pastor falou. Queria agradecer a oportunidade aí dada, a responsabilidade, na verdade, né? Amém. Semana passada, quem estava aqui na quarta-feira passada? Algumas pessoas estavam, outras não. Se você não estava, eu sei que você já assistiu o culto no YouTube, né? Eu sei, eu tenho certeza disso. Não vou nem perguntar, porque eu sei que todo mundo assistiu. Mas, brincadeiras à parte, Guilherme ele deu uma palavra maravilhosa aqui na quarta-feira. Ele falou algumas coisas que já estavam no meu coração, e eu acho que... tenho certeza, né? O Senhor faz as coisas muito bem pensadas, né? Ele colocou essa ordem propositalmente. Talvez o pastor tenha feito essa escala da cabeça dele, mas eu tenho certeza que foi usado por Deus. E eu falei para Guilherme na quarta-feira, quando ele terminou, eu disse, eu vou continuar o que você estava falando, que era exatamente o que estava no meu coração. E por causa disso, eu coloquei o mesmo tema que ele na ministração. Então, é firmes, constantes e sempre abundantes, parte 2. Amém? Vamos continuar aprendendo a palavra do Senhor. Queria que você abrisse, por favor, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em você. Esse versículo, ele fala muito ao meu coração, né? Porque tem até aquela frase bem famosa, e eu acho que é de São Francisco de Assis, que diz, pregue em todo momento. Se necessário, use palavras, ou seja, pregue com a sua vida. E é uma frase totalmente de acordo com a palavra, né? Nós devemos viver e exalar o bom perfume de Cristo. Isso é totalmente verdadeiro. Mas em alguns momentos, a gente vai ter que usar, sim, palavras. A gente vai precisar, sim, falar para as pessoas, como ele fala aqui, né? Qualquer pessoa que pedir a razão... Eita glória! Qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Agora, qual que é a razão da nossa fé? O que nós acreditamos? Alguém pode me dizer no que nós acreditamos? Uma sugestão, assim. Calma, um de cada vez. Alguém sabe dizer em que nós acreditamos? Bem básico. Jesus, a gente acredita que Jesus fez o quê? Ele morreu, ressuscitou para nos salvar e voltará para nos levar. Amém? Isso é o básico que todo cristão crê. Se você não crê nisso, você não é cristão. Essa é a base da nossa fé. Agora, uma coisa muito importante também que faz parte dessa base da nossa fé é saber que nós não somente recebemos esse glorioso presente que foi a salvação, mas que nós todos temos, o chamado da reconciliação. Tem gente que fala assim, olha, eu não tenho chamado. Você tem sim. Se você é cristão, aceitou Jesus, você aceitou também o chamado para o ministério da reconciliação. E qual que é o ministério da reconciliação? Jesus, quando ele ressuscitou, que ele apareceu aos 12, né, depois apareceu a mais pessoas, ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazer discípulos, e todas essas coisas que ele falou. Então, é o nosso dever, se você creu em Jesus e confessou com a sua boca um dia que ele é o seu Salvador, é seu dever pregar o evangelho. Agora, claro que cada um, dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina, dentro dos seus hábitos e tudo mais, vai pregar o evangelho de uma forma diferente do outro, né? Tem gente, por exemplo, eu trabalho em casa, na internet. Então, eu não tenho contato com pessoas além da igreja, né, fisicamente.
Agora, eu tenho contato com pessoas online, então qualquer oportunidade que eu vou ter ali de falar, né, de maneira online com as pessoas sobre Jesus, aí eu vou falar. Mas, por exemplo, o meu marido, ele trabalha com pessoas, né, o dia todo dia. Então, ele pode influenciar essas pessoas diretamente. Cada um, dentro da sua rotina, vai aí falando de Jesus da maneira que é mais adequada, né, para o seu dia a dia. Agora, tem uma história na Bíblia que eu acho bem interessante, e já puxando o gancho, né, de quando Jesus ressuscitou, ele apareceu lá primeiro para as mulheres, né, depois ele apareceu para Pedro, depois ele apareceu para os 12. O que foi que aconteceu quando ele apareceu para os 12? Tinha lá um abençoado chamado Tomé. Tomé, né, aquela história, Jesus ele teve que mostrar que ele tinha ressuscitado, ele mostrou a mão para Tomé tocar e depois crer. Aí ele falou, bem-aventurados os que não viram e creram. Aí a gente fica pensando, Tomé não era crente não, mas Tomé creu. Vendo ou precisando de uma prova, de alguma forma ele creu. Claro que, como Jesus falou, bem-aventurados os que não viram, ou seja, nós que cremos e abrimos nosso coração para Jesus. Mas algumas pessoas vão precisar de mais explicações. Algumas pessoas, elas vão ser ali um pouco como Tomé, eles vão precisar de algumas provas, eles vão querer saber mais. Tem gente que vem já com certas perguntas, certas coisas, meio que para nos colocar, às vezes, em uma armadilha, né? Para, às vezes, querendo envergonhar. Mas tem pessoas que vão nos questionar a respeito da nossa fé e que podem ser salvas e que estão com o coração aberto para receber aquela palavra. Agora, como o versículo aqui de 1 Pedro fala, nós precisamos estar prontos para responder à esperança da nossa fé. Amém? Então, eu trouxe aqui 3 perguntas, que são as perguntas, eu acho que mais frequentes, que várias pessoas fazem, às vezes, e que a gente fica meio sem jeito de responder. É claro que, às vezes, a gente sempre vem com uma resposta mais espiritual e tudo mais, mas, como eu falei, tem pessoas que vão ser como Tomé. Eles vão precisar de uma prova mais concreta, mais lógica da evidência da nossa fé. E você precisa estar preparado para responder. Vamos lá. Eu separei aqui 3 perguntas, certo? A primeira vai servir de base para as outras. Por quê? A primeira pergunta é, você está lá, a pessoa deu abertura para falar de Jesus e tudo mais, e aí a pessoa perguntou assim, mas como é que você sabe que a Bíblia é a verdade? Aí você dá aquele nervoso, aí você fala, a gente tem que crer com o coração. E é verdade, a gente tem mesmo que crer. Mas você sabe explicar para alguém que ainda não crê, por que a Bíblia é a verdade? Por que a gente pode confiar no que está escrito ali? Porque, por exemplo, várias pessoas já me perguntaram isso, e eu sei que é uma pergunta bem comum. As pessoas falam, mas a Bíblia já foi escrita durante tantos anos, por tantas pessoas, e eu acho que ela tem até contradições. Como é que você sabe que o que está escrito ali é confiável, né? Como é que você pode responder isso? Vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa entender, para poder explicar para essa pessoa, que quando a Bíblia foi escrita, não é como nos dias de hoje, quando alguém vai escrever um livro, né? Abre lá o computador ou o portátil e começa a digitar. Não, a Bíblia ela foi escrita à mão. Agora, não existia também fotocópia. Né? Não existia a máquina de fotocópia. Apesar de ter sido escrita à mão, imagina, Paulo foi lá e escreveu um livro. Aí depois fulano foi lá e escreveu outro livro. Aí Lucas foi lá e escreveu outro livro, à mão. Aí depois juntaram esses livros todos, certo? E fizeram o Novo Testamento. Mas aí, para ter outros, né? Porque assim, hoje aqui cada um tem um telemóvel, cada um tem uma Bíblia, mas naquela época precisava, de novo, alguém ir lá e copiar. Ia lendo, copiando, escrevia bastante. Hoje em dia a gente quase não escreve, né? E aí, o que é que acontece? Hoje em dia, esse tipo de documento, né, que nós chamamos, esse tipo de livro, de evidência, como é que a gente faz para saber se ele é mesmo confiável? Se ele estava mesmo igual ao original?
uma das maiores evidências de que um documento ele é fiel mesmo ao original, que ele é confiável, é o número de cópias. Essas cópias feitas à mão, que a gente pode chamar de cópias originais, vamos dizer assim, porque depois, pronto, hoje em dia as cópias já são, né, impressas e modernizadas. Mas essas cópias que foram escritas à mão, vamos chamar de cópias originais. A Bíblia, ela tem cópias originais, aquelas que foram escritas à mãozinha, 5.686 cópias originais, certo? Segura aí essa informação. O segundo livro com mais cópias que existe no mundo, que tem conhecimento, o segundo lugar, tem 600 cópias. A Bíblia, ela é o livro com mais cópias originais que existe. Tá, mas o que é que isso quer dizer? O que é que isso comprova que ela é mesmo a verdade? Vamos lá. O número, imagina, eu tenho aqui uma meia, certo? Uma meia com um buraco no dedão do pé, no lugar do dedão. Aí eu tenho outra meia com um buraquinho no lugar do dedinho, certo? E eu tenho uma terceira meia com um buraco no lugar do calcanhar. Se eu colocar uma meia por cima da outra, meu pé vai estar quentinho, porque não vai sobrar buraco. O que é que o número de cópias tem a ver com isso? Quanto mais cópias originais um documento tem, menor é a chance de divergências entre eles. Ou seja, a Bíblia e essas cópias originais da Bíblia, se você colocar uma por cima da outra e for comparar todas elas, e elas já foram todas comparadas, o nível de divergências entre uma cópia e outra é de 0,05%, sendo que 0,04% são erros de ortografia. A pessoa estava lá escrevendo e pulou uma letra, escreveu errado. Então, o nível de divergência entre 5.686 cópias é de 0,01%. Imagina, se eu escrevo aqui um livro e dou para alguém copiar. A pessoa vai lá e quer mudar alguma coisinha, porque não achou tão legal aquilo que eu escrevi. Mas quanto mais cópias tiver, mais essa pessoa vai parar e pensar. Se eu escrever qualquer coisa diferente, qualquer outra pessoa que tem outra cópia vai ler e vai dizer, epa, na minha não está escrito isso aqui não. Ou seja, quanto mais cópias originais um documento tem, menor é a chance de divergência entre eles. Amém? Você está acompanhando? Calma que a gente vai chegar lá. Amém? Outra evidência da, como é que eu posso falar? Confiabilidade da palavra é, se eu quiser inventar uma história sobre mim, por exemplo, todo mundo aqui conhece um mentiroso, né? Quem aqui já conheceu uma pessoa mentirosa, uma pessoa que inventa história? Essa pessoa, nas histórias dela, ela sempre sai por cima. Ele sempre deu tudo certo com ele sempre fez a coisa certa. Mas uma evidência muito interessante da veracidade da palavra é que ela tem fatos embaraçosos sobre os autores. Se eu vou escrever uma história inventada sobre mim, eu nunca vou colocar que eu passei vergonha. Mas na Bíblia existem, por exemplo, quando os discípulos dormiram, aquele momento que Paulo repreende a Pedro, o momento que Pedro negou a Jesus. Essa é mais uma evidência. Você para e pensa, se fosse mentira, quem tivesse escrevendo só ia se exaltar. Mas essa é mais uma prova de que a Bíblia é mesmo verdadeira. Amém? Agora, uma coisa, se eu fosse contar uma história assim, olha, eu tomei a vacina. Ainda não chegou esse dia, mas vai chegar, fé em Deus. Mas se eu chegar pra você assim, olha, Guilherme, eu fui lá e tomei a vacina. Você não tem como saber se é verdade, certo? Agora, se eu chegar e disser, Guilherme, eu fui no centro de saúde do Covelo, tomei a vacina às 10h47 da manhã da quinta-feira, dia tal, e eu fui com Tânia e com o pastor. Tem como você verificar se é verdade essa história? Aí tem, porque você vai ver se o centro de saúde estava aberto mesmo nesse dia. Aí você vai lá e pergunta, Tânia, você foi com a Ana tomar a vacina? Aí ela vai dizer, fui. Você tem como verificar. Quem está inventando uma história não coloca as testemunhas.
Não coloca o dia e a hora e quem estava lá fazendo o quê? Quer ver uma prova dessa na Bíblia? Vamos abrir lá em Lucas 3. Lucas capítulo 3, versículo 1. Diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconides, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Quem está inventando mentira? Coloca o nome de todo mundo que estava na história, coloca o dia e o ano e o local e quem era que estava lá. Não, a Bíblia ela é 100% verdadeira. E existem tantas evidências que chega a ser burrice você dizer que ela não é verdade. Amém? Agora, uma segunda pergunta que as pessoas podem fazer para você e dizerem assim, olha, tudo bem, eu entendi que a Bíblia é verdade. Mas assim, você acredita na Bíblia? Tudo bem que ela é verdadeira, tudo bem. Mas assim, também existem outras religiões. Se existem tantas religiões, por que Jesus é o único caminho que leva a Deus? Por que o seu Deus é o único verdadeiro e outros não podem ser? Aí vai lá o crente e diz, é porque você tem que crer e experimentar, irmão. Amém, você tem que crer e experimentar, mas em alguns momentos, algumas pessoas vão precisar de uma explicação sobre isso, amém? Você pode abrir comigo lá em Atos 4? Atos capítulo 4, versículo 12. Diz assim: Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu falei para vocês que eu falei sobre essa questão da veracidade da Bíblia como primeira, porque para as próximas duas questões, né, essa e a próxima, eu vou usar a Bíblia. E agora você está entendendo que a Bíblia já é uma prova, ela é um documento que serve de fato para quando você for explicar qualquer coisa. Então, às vezes, a gente fica pensando, eu não queria usar uma Bíblia, né, para explicar alguma coisa para a pessoa, porque ela ainda não crê na Bíblia. Mas agora você já sabe que a Bíblia, além de ser a palavra de Deus, ela é o documento histórico mais fiel que existe. Não existe nada mais sério do que a Bíblia. Como livro mesmo, não só como a palavra de Deus. Amém? Vamos entender agora para responder essa pergunta. Por que acreditar? Por que eu devo acreditar que Jesus é o único caminho? Olha, o pecado da humanidade, né, ele surgiu através de Adão. Ele entrou na humanidade. Agora, Jesus, da mesma forma que o pecado entrou por Adão, Jesus ele trouxe a salvação. Então, ele é o único que pode ligar o homem a Deus. O que as pessoas do mundo elas não aceitam muito bem, elas até entendem que você acredita que Jesus é o único que liga, né, o homem a Deus, é que elas acham meio arrogante, digamos, quando a gente fala que quem não aceita Jesus vai para o inferno. Elas acham isso, não, isso daí é uma arrogância muito grande. Você quer dizer que se eu não aceitar Jesus eu vou para o inferno? Veja. Vou dar um exemplo para você entender melhor essa situação. Vamos dizer que um cientista descobriu a cura para a AIDS, né? Desenvolveu lá a vacina, um remédio, uma cura para uma doença que há muito tempo pesquisavam e não conseguiam encontrar a cura. Esse cientista, ele é extremamente mal educado. Ele é uma pessoa arrogante, ele não quer conversar com ninguém, ele é desagradável, certo? Mas ele inventou lá, ele descobriu a cura, e ele inventou o remédio, ele ganhou o prêmio Nobel da medicina, e ele ganhou todos os prêmios possíveis, mas ele é insuportável. O fato dele ser arrogante, chato, insuportável, desagradável, muda o fato de que ele descobriu a verdade? Não, a verdade é uma só, não importa o que você acha. Da mesma forma,
Muitas vezes a verdade da palavra ela vai ser sim desagradável para algumas pessoas, mas é a verdade da palavra. Agora as pessoas podem dizer assim, tá, eu entendi isso, tudo bem, mas e aí? E as pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra? Aí, vou te dar um outro exemplo, um exemplo hipotético. Se Deus criasse um mundo onde todos pudessem ouvir e aceitar a palavra, todos desse mundo vão ser salvos. Esse não é um Deus de amor. Por quê? Porque um Deus que ama de verdade a sua criação, ele vai dar a oportunidade dela segui-lo ou não. Ou seja, porque tem pessoas que falam, mas se Deus fosse bom mesmo, não teria violência no mundo. Se Deus fosse bom mesmo, ele criaria um mundo onde todos fossem salvos. Mas espera aí, que Deus é esse que usa as pessoas como marionetes? Não, o nosso Deus, ele é um Deus de liberdade. Ele criou o mundo e ele deu a oportunidade para as pessoas aceitarem o destino de eternidade ou um destino de morte. Amém? Você entende isso? Agora veja uma coisa muito importante. Você não precisa abrir. Mas lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, diz assim, é o Senhor falando. Por acaso tenho algum prazer na morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Por acaso não desejo que se converta dos seus caminhos e viva? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e vivei. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. O cristianismo é o único caminho que Deus se conecta ao homem através da livre vontade do homem. Em nenhuma religião você vai encontrar um Deus que te dá a oportunidade de ser amado. Em nenhum outro lugar você vai encontrar um Deus que morre por você, que dá tudo o que ele tem por você e ainda assim te dá a oportunidade de não ir até ele. Então, pode soar arrogante, pode soar o que o mundo disser que está soando. É a verdade da palavra. Jesus Cristo é o único caminho que liga o homem a Deus. Amém? E a terceira pergunta que a pessoa pode te falar é assim, como você tem certeza que Jesus ressuscitou? Né? Porque assim, tudo bem, eu sei que você crê com seu coração, mas como é que você tem certeza disso? Tipo, não tem como você provar isso. Aí é que você se engana. Vamos lá abrir a história da ressurreição? Marcos 16. Marcos capítulo 16 diz assim. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca. E ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes, não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia. Ali vereis como ele vos disse. Vamos lá, seguir a ordem lógica que você vai explicar para essa pessoa por quê, por A mais B, por que Jesus de fato ressuscitou. Amém? Vamos lá. Primeiro de tudo, Jesus foi sepultado. Aonde que Jesus foi sepultado? Alguém sabe dizer? Calma, gente, calma. Jesus foi sepultado num túmulo que pertencia a José de Arimateia. Agora, quem era José de Arimateia? José de Arimateia, ele era membro do Sinédrio. Eu não sei se você sabe, mas o Sinédrio
Se essa história fosse inventada pelos judeus, a última pessoa para cuidar do corpo de Jesus seria um membro do Sinédrio. Porque, de acordo com os registros, eles culpam os próprios homens da lei de terem crucificado Jesus injustamente. Então, se a história fosse mentira, por que um membro do Sinédrio seria responsável por ter sepultado Jesus, por ter guardado o corpo de Jesus? Fica aí a primeira dúvida no ar. A segunda, você percebeu quem que foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus? Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. 3 mulheres. Para a gente, se eu chegar e disser assim, olha, pastor, Laís me falou que isso, isso e isso. Aí o pastor vai entender isso e acabou. Mas se fosse lá na cultura judaica, eu chegasse para o pastor e dissesse, pastor, Laís me disse isso, isso e isso. O pastor diria, preciso ouvir o Guilherme. Por quê? Porque o testemunho da mulher, naquela cultura, não valia de nada. Se essa história fosse inventada, as principais testemunhas oculares do fato seriam mulheres? Não. Seriam homens. Inclusive, eu estava lendo um livro bem legal, que é o livro Em Guarda. Chama Em Guarda esse livro, leia, vale muito a pena. O autor diz bem assim, isso é muito diferente de uma ficção criada por cristãos. Apenas compare o modo como a ressurreição é retratada nas modernas peças sobre a paixão. Para fazer uma ideia de quão comedida é a narrativa de Marcos, você tem que apenas ler o relato do Evangelho Apócrifo de Pedro, que descreve a triunfante saída de Jesus do sepulcro como uma figura de proporções gigantescas, cuja cabeça alcança as nuvens, sustentada por anjos gigantescos, seguida por uma cruz que fala, anunciando por uma voz vinda do céu e testemunhada pelos guardas romanos, líderes judeus e uma multidão de espectadores. Isso demonstra quão verídicas as lendas se parecem. Elas são coloridas por acréscimos teológicos e apologéticos. Já o relato de Marcos, por contraste, inflexível em sua simplicidade. O que é que ele quer dizer aqui? Se a história fosse inventada para convencer as pessoas, seria algo cinematográfico, mas o relato é tão simples que as principais testemunhas são mulheres. Como é que você pode dizer que essa história é simplesmente inventada? Claro que existem muitas outras provas, existem muitos outros relatos. Eu acho que eu vou deixar o desafio, já que eu continuei a administração de Guilherme. Nem sei quem está escalado na quarta, mas continua aí, por favor. Estou brincando, tá, gente? Seja livre, em nome de Jesus. Não sei quem é não mesmo. Eu queria chamar o grupo de louvor. Queria que vocês pudessem abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu trouxe aqui essas 3 perguntas, né, que eu acho que elas são bem frequentes. Inclusive, eu já fui perguntada sobre isso várias vezes, né? Que foram, se a Bíblia é realmente verdadeira, se existem, né, outras religiões, por que Jesus é o único caminho? E será que Jesus realmente ressuscitou? Essas são perguntas frequentemente feitas a qualquer crente, né, que se desafia a falar de Jesus para as pessoas. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E no versículo 15 diz, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Às vezes, nós nos afastamos da nossa responsabilidade de responder à razão da nossa fé. Muitas vezes nós somos questionados e nós deixamos de levar pessoas para o céu porque nós simplesmente nos abstemos de respostas como essa. Talvez você veja tudo isso e você ache que é muita informação, você acha que é muita coisa, mas nessa noite o que eu quero trazer para você é justamente essa reflexão, de que um dia nós vamos estar diante do Pai e sabe que vai acontecer esse tribunal, né? O tribunal de Cristo, ele
a sua salvação não vai ser julgada nesse lugar, mas Ele vai questionar cada um de nós. Aquilo que eu coloquei no seu caminho, aquelas pessoas que eu coloquei no seu caminho, o que foi que você deixou para elas? Qual foi a influência que você falou para elas? Será que você teve receio de ser duro demais, talvez? Será que você teve receio de pregar a verdadeira palavra? Aquilo que está verdadeiramente escrito? Porque deixa eu te dizer uma coisa, Ele não teve receio de morrer por você um dia. Ele não pensou 2 vezes se ia doer demais, se ele ia se afastar dos amigos dele, se ele ia ser visto como o crente do local. Será que nós temos mesmo abraçado de verdade aquilo que Ele deixou para nós? O compromisso de defendê-lo perante as pessoas? Ou será que nós temos deixado os nossos problemas, as nossas situações tomarem conta da nossa vida? Será que a gente tem perdido tempo com coisas tão pequenas que têm atrasado o nosso caminho? Será que nós temos perdido tempo tentando ser muito parecido com o mundo e deixando de refletir a Ele? Muitas vezes nós temos nos afastado de sermos como Ele quer que nós sejamos. Esse é um chamado para todos os que estão aqui, todos os que já aceitaram a Jesus, tomarem uma decisão de ser mais firmes, de ser mais abundante na palavra. Eu ouvi uma frase uma vez, tinha um líder meu que ele dizia: melhor fogo estranho do que fogo nenhum. A gente sempre prega sobre o equilíbrio e tudo mais, mas no momento de decidir, né? Será que eu vou ser morno ou será que eu vou ser o exagerado? Eu prefiro ficar com o exagero da palavra. Eu prefiro ser aquela que foi às vezes afastada de círculos sociais, do mundo, para defender a palavra daquele que morreu por mim, porque é isso que Ele espera de mim. Todos nós temos o chamado da reconciliação. Não é porque você não tem um chamado nos 5 dons ministeriais que você vai viver de qualquer forma. Eu quero que nessa noite você tome a decisão de chegar naquele dia e dizer: eu cumpri a carreira. A minha recompensa vai ser provada pelo fogo e vai resistir. Eu quero que naquele dia eu e você estejamos diante do Senhor e possamos dizer que não nos abstivemos de pregar o Evangelho, de abrir a boca e falar, de ser muitas vezes o desagradável do lugar para servir ao Senhor. Porque Ele não pensou nessas coisas no momento que Ele se entregou por você. Que nessa noite você possa decidir ser um pouco mais firme, um pouco mais a cada dia. Que tal? Será que você pode se comprometer com isso? Será que você pode se comprometer em deixar de se parecer um pouco com o que o mundo parece, com o que o mundo quer que você pareça? Ei, você não está só. Aqui nesse lugar existem muitos esquisitos. Aqui é uma reunião de pessoas que foram afastadas do mundo, separadas pelo sangue do Cordeiro, que foram separadas por Ele para cumprir um chamado. Você não está aqui à toa, você não está nessa cidade à toa, você está aqui porque você é testemunha. Talvez você não tenha, como Tomé, visto com os olhos dele, tocado no Senhor, mas você creu com o seu coração. Agora saiba que não é simplesmente crer com o coração, confessar com a boca e acabou o meu trabalho aqui. Não, o trabalho começa aqui. Nós temos um chamado que é para alcançar o perdido que está nesse lugar. Amém? Você pode fechar os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nesse lugar, Pai, nessa noite, nós colocamos diante do Senhor, Pai, as nossas vidas. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nós temos dado um passo para trás. Pai, nos perdoa, porque muitas vezes nós temos nos abstido da nossa responsabilidade, nós temos nos afastado do nosso chamado, Pai, mas a partir de hoje, nós nos comprometemos a deixar de lado coisas tão pequenas que têm nos afastado do Senhor. Pai,
Pai, nós sondamos o nosso coração nesse momento e pedimos ao Senhor que nos mostre, Pai, quais são as pequenas raposinhas que têm feito com que a nossa vida fique um pouco mais fria espiritualmente. Nos mostra, Pai, abre os nossos olhos espirituais nessa noite e nos faz, Senhor, sermos mais firmes na rocha que é o Senhor, Pai. Que nós possamos ser verdadeiras testemunhas, Pai, do Teu nome, do sacrifício de Cristo, Pai, que foi para toda a humanidade, Senhor. Não é porque nós estamos dentro de 4 paredes, Senhor, que nós vamos deixar isso morrer aqui, Pai. Nós sabemos que há um povo lá fora que nos espera, que há um povo no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa família, precisando de nós, Pai. Nos mostra, a partir de hoje, como falar e para quem falar do Senhor, Pai. Nos ensina, Espírito Santo, o Senhor é o melhor professor que existe. Nessa noite, Pai, nós firmamos um compromisso com o Senhor, de não dar mais passos para trás, de não deixar pequenas coisinhas nos afastarem da Sua palavra, Pai, mas nos comprometemos com o Senhor, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que por acaso, não sei se você veio pela primeira vez aqui, ou se você já veio até algumas vezes, mas que você ainda não confessou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Você que ainda não fez a oração de salvação, tem alguém aqui que quer fazer essa oração nessa noite? Alguém? Todos salvos? Amém. Tem alguém aqui nessa noite precisando de alguma oração por cura? Alguém? Amém. Todos curados. Glória a Deus. Não esquece dessa palavra, irmão. Talvez você tenha que reassistir para lembrar tudo que eu falei. Eu sei que foi muita informação, mas eu quero te encorajar a não deixar de lado o chamado do Senhor para a sua vida. Amém? Aleluia, Deus é bom.